Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, mexe com toda a gente. Como é que se encontra um propósito quando a vida parece remar contra nós? A fonte que temos em mãos, um excerto de uma palestra, tem uma resposta e já aviso que não é nada confortável. Não de todo. A proposta é esquecer a busca pela felicidade fácil e olhar para algo muito mais exigente. Exatamente. A ideia que vamos analisar hoje vira a lógica do bem-estar, tipo de cabeça para baixo. Certo. Começa com uma premissa quase brutalmente honesta sobre a natureza da vida e argumenta que o verdadeiro significado não se encontra ao fugir do peso, mas sim ao escolher carregar o fardo mais pesado que conseguirmos. É super contraintuitivo. Mas vamos ver que tem uma lógica interna muito, muito poderosa. Ok, então vamos diretos ao ponto de partida, que é, como disseste, bastante brutal. A conversa começa por estabelecer que a vida é difícil. Mas não é só às vezes as coisas correm mal, é um reconhecimento de que o sofrimento é uma constante e, por vezes, a um nível que é, quase intolerável. Sim. Chega-se a usar a imagem de que o otimismo fácil é como pintar madeira podre. Exato. Com uma nova camada de tinta. Lá está. É preciso um alicerce que não ignora a parte mais sombria da existência. E é essa honestidade que, segundo o argumento, torna a fundação da conversa inabalável. Certo. Quer dizer, em vez de construir castelos no ar sobre pensamentos positivos, o ponto de partida é uma verdade que todos lá no fundo reconhecem. Sim, mas há aqui um passo extra que é crucial. Não se trata apenas do sofrimento que nos acontece, tipo doenças ou acidentes. Não. O argumento é que nós próprios, com a nossa ignorância, com a nossa negligência e até malevolência, tornamos tudo muito, muito pior. E essa é a parte que dói, não é? Porque nos torna cúmplices. Claro. É fácil culpar o universo quando as coisas correm mal, mas é muito mais difícil admitir que fomos nós que não os estudamos para o exame ou que dizemos aquela coisa horrível a alguém que amamos. Ou que procrastinamos uma decisão importante até ser tarde demais. Exatamente. E a força deste ponto de partida é que ninguém pode honestamente negá-lo. Todos temos aquela voz na consciência que nos lembra das nossas falhas. Ao começar por aqui, por esta verdade desconfortável e universal, a discussão que se segue ganha um peso de realidade que, seria impossível se começasse com um você consegue tudo o que quiser. Certo. A fundação está assente numa realidade bem crua. Se a vida é trágica e nós ainda a pioramos, a sensação imediata é de desespero. Pois. Então, para onde é que vamos a partir daqui? E é aqui que vem a primeira grande virada de chave que a fonte propõe. A intuição diz-nos para fugir do sofrimento, certo? Procurar o caminho mais fácil. Sempre. Mas o argumento aqui é o exato oposto. A única saída é ir de encontro a ele, voluntariamente. É uma ideia radical. Completamente radical. E a justificação para isso vem de duas frentes. A primeira é psicológica. Ok? Aparentemente, há um consenso esmagador na psicologia de Freud, a Rogers e por aí fora, de que confrontar voluntariamente aquilo que nos assusta ou atormenta é inerentemente significativo. Interessante. O ato de dizer, ok, este monstro existe e eu vou enfrentá-lo por minha própria vontade, transforma-nos de vítima passiva numa personagem heroica na nossa própria história. Ok. Entendo o benefício psicológico de se sentir no controlo. Faz sentido que isso nos dê um sentido de propósito. Mas, na prática, confrontar um problema gigante como uma dívida esmagadora ou uma doença pode não resolvê-lo. Sim. Não há aqui o risco de uma falsa esperança, de nos sentirmos bem por lutar uma batalha que já está perdida. É uma objeção muito pertinente. E é aí que entra a segunda frente do argumento, a prática. A fonte não promete que vamos resolver todos os problemas. Certo, a vida continua a ser trágica. Exato, lembra-se. Mas o que se defende é que o confronto voluntário é a única estratégia que tem alguma probabilidade de sucesso. Ok. Ignorar o problema garante que ele piora. Ser arrastado para o confronto de forma passiva é devastador. Estou a ver. A única hipótese de mitigar, resolver parcialmente ou talvez até vencer o problema é encará-lo de frente. E na pior das hipóteses, mesmo que não o resolva, pelo menos sabe que fez tudo o que podia. O que já é psicologicamente muito mais saudável. Sem dúvida, é muito melhor do que viver com arrependimento da cobardia. Então, mesmo que o resultado não seja garantido,
O processo em si já é a vitória, A dignidade está no confronto. e não necessariamente no resultado. E isso leva-nos àquela frase que é o coração de toda a palestra, não é? É incrivelmente direta, quase agressiva. Sem dúvida. Pegue na sua maldita responsabilidade e avance. Uau. Não há como suavizar isto. É um murro no estômago. É mesmo. O que é que está por trás de uma linguagem tão forte? Por que não dizer algo mais simpático como encontre o seu caminho? Ou Quer dizer, eu acho que a linguagem reflete a seriedade do que está em jogo. A ideia é que o que nos atormenta à noite, o que nos rouba o sono, não é a dificuldade da vida em si, mas a sensação de que não estamos a fazer o nosso melhor para a enfrentar. é a consciência, apesar. É a consciência a dizer-nos que estamos a desperdiçar o nosso potencial, a fugir das nossas obrigações. E assumir a responsabilidade pela nossa carreira, pela nossa saúde, pela família, pela comunidade, é o que cala essa voz crítica. É o que nos dá uma razão sólida para sair da cama. Mesmo nos dias mais difíceis, torna-se a nossa missão. E o que me intriga é como é que sabemos que essa é a escolha certa? Tanta da nossa cultura diz que o significado é subjetivo, que cada um encontra a sua própria verdade. Fim, essa é uma boa questão. Mas a fonte parece argumentar que temos uma espécie de guia interno, uma bússola moral que já vem de fábrica, não é? Exatamente. O argumento é que, se nos perguntarmos, nós sabemos perfeitamente a diferença entre coragem ou cobardia, entre verdade e engano. Não precisamos que ninguém nos explique. E a prova disso é É a experiência vivida, não é um texto filosófico. É aquela sensação horrível no estômago quando mentimos. É a vergonha que sentimos quando agimos por cobardia. a tal voz. É a voz da consciência, que nos acorda às 3 da manhã quando a nossa vida está um caos. Se o certo e o errado fossem puramente subjetivos, podíamos simplesmente racionalizar as nossas más ações e dormir em paz. Mas não conseguimos. Não. E isso sugere que vivemos num universo com uma estrutura moral que nós compreendemos intuitivamente. Essa ideia de uma bússola moral interna bate frente com uma mensagem muito popular hoje em dia, que é a de estás bem como és. Ah, sim. A fonte critica duramente esta ideia. Sim, e é um dos pontos mais provocadores. O argumento é que dizer a alguém que está jovem, perdido e miserável que está bem como é talvez a pior coisa que se lhe pode dizer. Mas essa mensagem não vem de um lugar de compaixão, de aceitação. A intenção por trás é boa, certamente. A intenção pode ser boa, mas o resultado, segundo esta perspectiva, é desastroso. Porquê? Porque se alguém está num lugar mau, validar esse lugar como bom é roubar-lhe a motivação para sair de lá. É uma negação do seu potencial. A mensagem implicitamente diz: esta tua versão miserável é o teu destino. Não há mais nada para ti. Em contraste, a mensagem proposta na palestra é muito mais dura, mas paradoxalmente muito mais cheia de esperança. É dizer algo como: olha, tu sabes e eu sei que não estás a viver à altura do que poderias ser. Dói ouvir isso. Dói, mas continua. E isso é uma tragédia, porque o mundo está a ser privado da pessoa incrível que tu poderias tornar-te se te levasses a sério. Uau. Dito assim, é quase um ataque, mas um ataque que pressupõe uma fé enorme na pessoa. Exato. Quer dizer, eu acredito tanto no teu futuro que me recuso a aceitar o teu presente. É muito mais poderoso do que um simples está tudo bem. É a diferença entre validar a realidade miserável e ter fé no potencial heroico. E é essa fé que acende a chama da transformação. E para que isto não fique só no campo da filosofia, Certo. há um exemplo muito concreto que ilustra o custo deste potencial desperdiçado. Tal análise económica com os estudantes universitários. Exatamente. A pergunta foi simples. Quantas horas por dia vocês desperdiçam segundo os vossos próprios critérios? A resposta média foi entre 5 a 8 horas. 5 a 8 horas por dia. É imenso. É brutal. Depois, o exercício foi: vamos assumir que o vosso tempo vale, de forma conservadora, $50 por hora. Calculem o custo disso ao longo de um ano. E de uma década. E de uma carreira de 40 anos. Essa do cálculo das horas perdidas é mesmo brutal. Os números devem ser astronómicos, mas será que isso não pode ser paralisante? A pessoa olha para os números e pensa, pronto, já é tarde demais, Sim, é um risco. em vez de se sentir motivada. Acredito que a fonte use isso não como uma sentença final.
mas como um choque de realidade, quase um eletrochoque. A ideia é mostrar que as pequenas decisões diárias de procrastinar no TikTok ou de ver mais um episódio na Netflix não são inofensivas. Tem um custo. Tem um custo composto gigantesco ao longo do tempo. É uma forma de nos fazer levar a sério cada hora do nosso dia, porque o custo de não o fazer é literalmente o futuro que poderíamos ter tido. É uma forma de materializar o conceito abstrato de potencial. E para mostrar que a mudança é realmente possível, mesmo quando se parte de um ponto muito baixo, há aquela história que é contada, Sim. que é verdadeiramente impressionante. A história do homem que em 2 anos deu uma volta de 180 graus na sua vida. Ele era um ex-presidiário, sem abrigo, vindo de um passado de caos absoluto. Certo. E em apenas 2 anos tinha comprado uma casa, tinha um rendimento de 6 dígitos, casou-se e teve uma filha. Uma transformação. Que parece saída de um filme. Exato. E o mais incrível é a explicação dele para esta mudança radical. Quando lhe perguntaram o que aconteceu, qual foi o segredo, a resposta dele foi de uma simplicidade desarmante. Ele disse apenas: decidi pôr a minha vida em ordem. Fim da história. Só isso? Só. Não foi uma técnica de 12 passos, não foi uma terapia revolucionária, não foi ganhar a loteria. Foi uma decisão. Uma decisão de parar de culpar o mundo, de parar de ser uma vítima e de assumir a responsabilidade total pela sua trajetória. É a prova viva de que o ponto de partida não define o destino. E é aqui que a conversa se eleva a um outro nível. Deixa de ser apenas sobre a autoajuda e passa por uma dimensão quase cósmica. Bem? Deus é apresentado como o princípio, a consciência que confronta o caos, o potencial puro e informe do futuro e, através de atos de coragem e verdade, traz ordem e estrutura a esse caos. Certo. E se somos feitos à sua imagem, então essa é a nossa função fundamental no mundo. Ok, espera aí. Deixa-me ver se percebi. A ideia é que, em vez de sermos apenas peças num tabuleiro de xadrez cósmico, nós somos os jogadores que decidem como o jogo se desenrola, através das nossas escolhas diárias. É por aí, sim. Cada vez que escolhemos dizer a verdade em vez de mentir, ou ser corajosos em vez de covardes, estamos literalmente a transformar o caos do que poderia ser na ordem do que é. É essa a dimensão cósmica de responsabilidade. É exatamente essa a ideia. As nossas escolhas éticas não são apenas questões de preferência pessoal. Elas são atos de criação. Elas tecem a realidade. Elas tecem a realidade. Quando agimos mal, por egoísmo ou engano, trazemos ao mundo um pedaço de inferno, por mais pequeno que seja. Sentimos isso na culpa. Certo. E quando agimos bem, mesmo que seja algo tão simples como arrumar o nosso quarto quando não nos apetece. Estamos a trazer um pedaço de ordem. Exato, estamos a trazer um pedaço de ordem e beleza ao mundo. Estamos a participar no ato contínuo de criação. E há aquele detalhe fascinante no texto do Gênesis que é mencionado, depois de cada ato de criação, a frase "e viu que era bom". Sim, e a pergunta que se levanta é: porquê bom? O que torna algo bom? Boa pergunta. A resposta proposta é que se o caos do potencial é confrontado com coragem à aceitação da nossa vulnerabilidade e com verdade, uma representação honesta da realidade, então a realidade que emerge desse confronto é, por definição, boa. O bem não é um resultado arbitrário, é a consequência natural de se agir de forma ética e corajosa perante a incerteza da vida. Que isto é apresentado como a pedra angular da civilização ocidental. Exatamente. O indivíduo tem um valor soberano porque tem esta capacidade quase divina de transformar o potencial caótico numa realidade habitável e boa. Então, depois de toda esta viagem, partimos de uma visão sombria da vida como sofrimento e chegamos a uma ideia em que cada um de nós tem um poder quase divino de co-criar a realidade através da responsabilidade. É uma reviravolta e tanto. É incrível. A responsabilidade deixa de ser um fardo pesado e aborrecido e passa a ser a ferramenta mais poderosa que temos para dar sentido à nossa existência. Sem dúvida. A mensagem final é que o significado não é algo que se encontra debaixo de uma pedra ou que nos é dado. É algo que se foja no fogo das decisões difíceis. Certo. Rejeita-se a busca pela felicidade momentânea em favor de algo muito mais profundo. O propósito que vem de assumir voluntariamente um fardo. E o grande paradoxo é esse. É que, ao escolher carregar o peso mais pesado que conseguimos, a vida, em vez de se tornar mais pesada, torna-se mais leve. Porque um fardo com propósito é infinitamente mais leve de carregar do que a ausência de peso da falta de sentido. É uma inversão total da nossa lógica cultural, que nos diz para procurarmos o conforto, a facilidade,
A ausência de dor. Sim, Aqui a proposta é que é precisamente no confronto com a dor e na assunção da dificuldade que encontramos a nossa salvação. exatamente. E isso deixa-nos com uma última ideia para refletir, que emerge de tudo isto. A sugestão da fonte é que devemos assumir o fardo mais pesado que conseguimos conceptualizar. O que soa a uma tarefa monumental, quase impossível. Soa algo para um super-herói, não para uma pessoa normal no seu dia-a-dia. Pode parecer, mas talvez não precise de começar de forma tão grandiosa. O que nos leva ao nosso pensamento final. Se essa é a meta, qual poderia ser a primeira e mais pequena parte desse fardo que alguém poderia decidir pegar hoje? Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. Certo. Talvez seja finalmente ter aquela conversa difícil que tem sido adiada. Talvez seja arrumar a cozinha. Talvez seja apenas sentar-se durante 10 minutos e planear o dia de amanhã. Qual é o ato de responsabilidade mais pequeno, mas significativo, que se pode tomar agora e que reação em cadeia poderia esse simples ato desencadear?